Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu e o Yuri aqui ficamos responsáveis por falar dos Estados Unidos da América e o sistema financeiro internacional. E esse vai ser a nossa apresentação. O Yuri vai começar com uma breve introdução e a gente vai abordando alguns tópicos ao longo do nosso trabalho. Então é isso. Boa noite, pessoal. Aqui, já introduzindo primeiro a economia dos Estados Unidos, né? Não é segredo para ninguém que é a principal economia mundial atualmente, e principalmente, talvez, nos últimos 120 anos, pelo menos. Aqui, tendo uma breve lida no slide, os Estados Unidos da América são definitivamente a economia mais poderosa do planeta, e o símbolo do país, por vezes, se confunde com as concepções modernas daquilo que são modelos de liberdade e mercado eficiente. Isso aqui é uma alusão, principalmente, ao século passado, né, e ao final do século XIX. Nós tivemos aí, primeiro, a Revolução Industrial dentro da Inglaterra, e como resultado disso, a gente teve os Estados Unidos embrionários, né, que acabaram fomentando o que era o capitalismo de fato. Então, como dito aqui na segunda frase, a gente tem os Estados Unidos como principal economia do mundo, muito possivelmente também porque eles foram a economia que emergiu dessa revolução industrial, né, como a síntese daquilo que é o capitalismo em estado puro. E aí, partindo para uma parte do sistema financeiro internacional, a gente tem uma posição muito destacada dos Estados Unidos em órgãos internacionais. Nós podemos perceber isso, por exemplo, quando o Fundo Monetário Internacional tem a sua sede dentro de Washington, na capital americana. Então, a influência americana ultrapassa fronteiras, seja de maneira financeira, seja de maneira cultural. Bom, definição de políticas internacionais. Dentro disso, os Estados Unidos definem a sua política de acordo principalmente com aqueles que são seus aliados. Nos últimos anos, a gente viu principalmente uma guerra comercial junto com a China, né? A gente vai abordar isso melhor nos últimos slides, mas essa definição de política é muito definida recentemente por aquilo que beneficia mais os Estados Unidos e tende a prejudicar aqueles que são seus rivais naturais. Os acordos bilaterais e multilaterais dos Estados Unidos. Existem diversos acordos, sejam eles com não aliados também, como a China, por exemplo, como a Rússia, mas também existem acordos principalmente com países da ONU, né? Perdão, com países. Existem principalmente acordos com países que fazem parte das Nações Unidas, que fazem parte ali daquele bloco ocidental, principalmente entre Inglaterra, França, Alemanha, os países ocidentais em si, e também aqueles países que são perpendiculares aos Estados Unidos, como México e Canadá, por exemplo. É claro, geralmente os Estados Unidos saem mais beneficiados desses acordos, mas é também muito benéfico para os seus respectivos parceiros. Cooperação técnica e financeira com outros países. Os Estados Unidos, além disso, como eles têm esse protagonismo muito grande, então eles tendem a ter uma cooperação técnica muito grande com os países e também influenciarem financeiramente o desenvolvimento deles, claro, se forem aqueles países que são de fato de interesse dos Estados Unidos, né? Boa. Então, a gente, olhando um pouco da estrutura interna financeira dos Estados Unidos, não tem como a gente falar dessa estrutura interna sem mencionar o principal órgão, a principal instituição, que é o Federal Reserve. O banco ele foi fundado em 1913 com o objetivo de ser o banco dos bancos. Ali a gente via diversas crises no globo e aí esse banco ele veio para ser o banco dos bancos, o banco de todos os países, para justamente tentar minimizar essas crises no ponto de vista financeiro, e tem sido desde então o principal órgão, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro. É interessante porque, igual o Will falou, a importância dos Estados Unidos para o mundo é uma coisa imensurável. Então, por exemplo, de tempos em tempos, o FED ele libera novas, falando da taxa de juros americana. Se eu não me engano, 2 dias atrás ele liberou um novo comunicado, mantendo a taxa em, creio que em 5%. Então, isso não afeta apenas os Estados Unidos, mas afeta o mundo por inteiro. E falando um pouco da organização do FED,
ele é formado por 7 membros do Conselho de Governadores dos Estados Unidos e pelos 12 presidentes dos bancos regionais do país. E aí uma peculiaridade do sistema desse banco é porque ele tem uma natureza pública e privada. Então, ele está ali conduzindo a política e investimentos tanto públicos quanto na área privada também. E aí, o objetivo principal que eu já mencionei do FIT é conduzir a política monetária e promover a estabilidade e segurança para todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. E aí, dentro disso também é muito interessante a gente ressaltar, por exemplo, como o Gustavo falou, a manutenção da taxa de juros é muito diferente do que a gente tem aqui, em que a taxa Selic é definida em um número específico. Lá nos Estados Unidos, a gente tem uma banda de taxa de juros. Então, por exemplo, agora está entre 5 e 5,25, se eu não me engano, a taxa de juros, o que dá uma flexibilidade até maior para o mercado. Claro, esse 0,25 parece pouco, mas quando a gente está falando de bilhões de dólares, de trilhões de dólares dentro de uma economia, faz muita diferença. Com certeza. E já está legal mencionar que o FID ele não é responsável por imprimir a moeda do país. Isso, se eu não me engano, é do Tesouro Nacional. Boa. E a gente, olhando um pouco para os bancos comerciais dos Estados Unidos, a gente vê de novo a enorme participação dos Estados Unidos no mercado financeiro do planeta como um todo. Quando a gente pensa em bancos americanos, a gente já vem logo grandes nomes na mente, igual o JP Morgan, Bank of America, o Wells Fargo, Citigroup. Então, assim, os Estados Unidos, eles têm uma forte base bancária para tanto para investimentos no país quanto fora do país. E assim, até nos próximos slides, eu vou estar fazendo uma comparação do tamanho desses bancos dos Estados Unidos com o restante do globo, né? Se puder passar, Yuri? Rapidão. Só fazer um parêntese aqui. Beleza. De novo. E aí, por exemplo, ali no nosso último tópico a gente coloca, né, que é o país com o maior número de bancos, com 375 instituições. E é um dos fatores que faz com que a economia dos Estados Unidos seja tão pujante. Por exemplo, hoje, dentro do nosso país, nós temos pouquíssimos bancos, claro. Está sendo fomentada uma relação maior de bancos pequenos. A gente já teve bancos bem menores, bancos regionais, mas hoje a gente tem uma carência desses bancos, o que dá menos opções para crédito. A gente tem ali aqueles bancões, né? Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, mas a gente tem uma carência de pequenos bancos. É claro, a gente vai ver ali mais à frente que isso pode se tornar um problema a certo nível, a depender do nível da economia, do ciclo da economia, mas é um dos motivos que faz com que a economia dos Estados Unidos seja tão forte, porque não são só os grandes bancos que financiam a economia. Aqueles pequenos projetos são também principalmente financiados por pequenos bancos, que têm um interesse local muito grande. Não, com certeza. E assim, a gente pode passar o slide. A gente vê que mesmo os Estados Unidos sendo o país com mais instituições bancárias no planeta, a gente vê eles liderando facilmente o topo das listas dos bancos no planeta, né? Igual o Yuri falou. Se a gente pegar aí 20 anos atrás, o mercado brasileiro era comandado, sei lá, por talvez 5 bancos. Pegar aí Itaú, Santander, Safra, não tinha outros bancos. Agora que a gente está vendo uma onda crescente, igual o Yuri falou, de fintechs, de bancos menores, que acabam auxiliando também a nossa economia. E aí eu trouxe esse top 4 bancos em valor de capitalização de mercado do mundo, onde a gente vê a expressividade dos bancos americanos ao redor do mundo, né? Então, se a gente pegar os 4 maiores bancos do planeta, 3 deles são americanos. Então, e assim, a gente pegar ali o primeiro, JP Morgan, com quase meio trilhão de valor de mercado, é uma coisa realmente o case para ser estudado e é algo estrondoso dentro do mercado financeiro. Aqui trazendo também os bancos que obteram maior lucro no ano de 2021, ali
quando estava finalizando a crise da pandemia. Então, a gente vê bancos ali que cresceram mais de 500% em sua lucratividade. Pode passar. Ah, valeu, pô. Cara, para, fica olhando por nada, pô. Vamos lá. Tá. E aí, falando de correlações com o sistema financeiro internacional, né? Já abordei inicialmente ele no início, no nosso primeiro tópico, mas os Estados Unidos se tornaram nos últimos 30 anos uma superpotência mundial e o centro econômico mundial. E aí, claro, existe uma discrepância, né, entre o que eu falei dos últimos 120 anos, a principal economia capitalista, e aqui o que eu estou falando dos últimos 30 anos, uma superpotência mundial. Por quê? Porque durante o século passado, a gente tinha uma bipolaridade, né, entre União Soviética e Estados Unidos. Isso se perdeu nos anos 90, onde os Estados Unidos deslancharam como a maior economia do mundo. Antes disso, a União Soviética era extremamente relevante, apesar de não ter um modelo capitalista, né? Sua moeda, o dólar, tem sido o laço monetário de todo mundo. Anteriormente, antes de Nixon, nos anos 70, lá nos Estados Unidos, nós tínhamos o dólar lastreado em ouro, e isso foi claro, nós temos ciclos econômicos, né, nós temos potências que emergem e depois caem, conforme o tempo passa. Como a gente abordou anteriormente, os Estados Unidos foram a economia que emergiu ali no final do século XIX, início do século XX, e obviamente a sua moeda foi ganhando cada vez mais força. E um dos motivos que fomentou isso foi o lastro em ouro, que foi perdido com o Nixon na década de 70. Depois disso, claro, o dólar não continuou o mesmo. Isso a gente só consegue perceber de fato agora, porque após isso, os Estados Unidos continuavam sendo a maior economia do mundo. Então, as pessoas ainda tinham muita confiança no dólar, ainda têm muita confiança no dólar. E baseado nisso, a definição da taxa de juros americana, por exemplo, ela define a taxa de juros mundial. Como a gente estava abordando ali anteriormente com o Gustavo, hoje a taxa está em 5%. O governo brasileiro agora, por exemplo, tem dificuldades em baixar a taxa de juros, mesmo que a nossa inflação esteja controlada, porque nos Estados Unidos eles não conseguem baixar, porque a inflação lá está mais alta. Então, querendo ou não, como os Estados Unidos têm o dólar como lastro monetário do mundo, eles definem basicamente a taxa de juros global. Porque se você tem uma taxa muito alta lá e uma taxa baixa aqui, o capital vai fluir daqui para lá, obviamente. É a maior economia do mundo. É muito melhor você ganhar 5% em dólar do que ganhar, sei lá, 5% em real. Faz o menor sentido. E, bom, a influência americana afeta absolutamente todos os mercados mundiais, como eu acabei de falar. A taxa de juros americana afeta, e assim como a taxa de juros, também o mercado financeiro americano como um todo. Então, se as ações americanas, se o S&P 500, que é um dos índices americanos, está subindo, a maior parte das bolsas mundiais vão subir junto com ele.